Gênesis capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 18. Acompanhe, por gentileza, a leitura da palavra de Deus, palavra esta que é viva, eficaz, poderosa, palavra que é inspirada por Deus. Deus nos fala através da palavra dele. Diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu marido. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Pai querido, fale conosco, Deus. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos compreender as verdades aqui, inspiradas por Ti na Tua palavra. Ilumine, ó Deus, o nosso entendimento. Fale profundamente, ó Pai, a cada um nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos nesta série intitulada Jornada da Fé, lições que aprendemos com a caminhada de Abraão. Nós já estamos caminhando para o fim desta jornada. Abraão, aqui está com 99 anos. E parece que Abraão não aprendeu tudo ao longo da sua jornada. Já tinha quase 25 anos que Abraão está caminhando com Deus, mais precisamente 24 anos. Abraão tinha sido chamado por Deus em Gênesis 12 para ser uma bênção no mundo, e para que através de Abraão viesse descendentes, e dentre os descendentes, o descendente que fosse abençoar o mundo todo. E nós sabemos que este descendente anunciado era Cristo. O contexto em que esta promessa foi dada: Abraão era idoso, tinha 75 anos, Sara era idosa e Sara era estéril, não podia ter filhos.
Mas Deus havia prometido, e Abraão então ouve a voz de Deus, sai de Ur dos Caldeus, sai de Harã e vai até Canaã. E muitas coisas se passam na vida deste Abraão, neste intervalo de 24 anos. Se você olhar um pouquinho atrás, você vai se deparar com o capítulo 17, que foi quando Deus mudou o nome de Abraão. Antes Abraão se chamava Abrão, e Deus mudou para Abraão. E Sara se chamava Sarai, e Deus mudou para Sara. Deus fez coisas extraordinárias na vida deste homem e na vida desta mulher. Mas na jornada da fé, muitas vezes nós nos deparamos com velhos defeitos, com velhos pecados. Abraão está agora diante de um rei chamado Abimeleque, rei de Gerar. E Abraão vai tomar a triste decisão de voltar a pecar aquilo que ele tinha feito há quase 24 anos atrás. Se você está acompanhando essa série, você vai se lembrar que algo muito parecido com isso aqui já tinha acontecido com Abraão, quando ele foi ao Egito e disse assim: Sarai é minha irmã. E a confusão enorme que se deu. 24 anos depois, Abraão, que já tinha tido o nome mudado, Abraão, que já tinha tido a confirmação do pacto, Abraão, que já tinha sido circuncidado, Abraão, que já tinha circuncidado Ismael, Abraão, que já tinha tido inúmeras experiências com Deus, Abraão volta a falhar no mesmo pecado de 24 anos atrás. E eu quero então olhar com você sobre o seguinte tema: quando velhos erros são cometidos ao longo da jornada da fé, precisamos que Deus haja com graça para conosco. Na jornada da fé, quando velhos erros são cometidos, nós precisamos que Deus atue com graça para conosco. Olha aí comigo então o verso 1 deste texto. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Vamos ver agora? Disse Abraão de Sara, sua mulher: que coisa! Velhos erros, velhos defeitos. Para você ter ideia, tão forte é isso aqui, que os críticos da Bíblia, os chamados liberais, eles analisam isso aqui e dizem assim: aqui existe um erro. Na verdade, essa história é a mesma de Gênesis 12. É a mesma história de quando Abraão foi para o Egito. E quando a pessoa foi organizar os textos, não percebeu e colocou duas histórias com nome diferente, mas refletindo a mesma realidade. Estão totalmente equivocados. Não conhece, parece que não conhece o coração humano. Eu e você fazemos como Abraão constantemente. Nós damos círculos na nossa volta, e quando nós achamos que progredimos, muitas vezes nós caímos naqueles velhos defeitos do passado. Este pecado não é novo na vida de Abraão. Abraão pedir para que a sua mulher pudesse dizer que era irmã dele, não é algo novo na jornada da fé de Abraão. E por que é que Abraão está fazendo isso? Quais são as gravidades deste ato de Abraão? Um deles é que esse ato foi um ato de covardia. Pensa você que é mulher, se o seu marido diz isso aqui para poder salvar a própria pele. Abraão está chegando numa região, ainda dentro de Canaã, mas agora onde tem Abimeleque, ele diz: talvez as pessoas não temam, não tenham senso moral. E Sara, que já está aqui bem idosa, mas ainda continua bela, Abraão diz assim: eles vão querer tomar essa mulher e vão me matar. E Abraão diz: diga que é minha irmã. Abraão está sendo covarde. Já imaginou o seu marido fazer isso para salvar a sua própria pele? Abraão está fazendo isso. Abraão está colocando Sara em condição precária para que ele possa se livrar. Mas mais, Abraão sabe do passado. Abraão já tinha tido uma experiência amarga por causa disso. Abraão já tinha visto quão nocivo foi quando ele mentiu. E como que consequências desastrosas tinham acontecido há 24 anos atrás. Mas esse mesmo Abraão diz assim: gente, Sara, fala que você é minha irmã. Velhos erros, na jornada da fé, há o perigo de fracassarmos de novo nas mesmas áreas da nossa vida. Você que tem um pouco mais de tempo de caminhada cristã, quantas vezes você decidiu firmemente não voltar a tropeçar em determinada área? Mas o tempo passa, vitória vem. Abraão havia conquistado diversas coisas, Abraão tinha prosperado,
Mas quando a fé dele de novo é provada em relação a si próprio, se ele vai amar mais a si mesmo do que a sua esposa, ele fracassa de novo. Quantas vezes eu e você fracassamos dentro da nossa própria casa? Quantas vezes eu e você parecemos Abraão e pensamos só em nós mesmos e tomamos atitudes covardes para com aqueles que nós amamos? Abraão está repetindo velhos erros da sua vida. Mas mais, irmãos, este erro foi tão grave porque Abraão está desconsiderando a promessa de Deus. Se você olhar no capítulo 17, Deus tinha aparecido para Abraão, e Deus tinha dito para Abraão, assim, anda na minha presença e ser perfeito. E Deus tinha dito para Abraão, olha, eu vou dar um filho a vocês. Você olha no capítulo 18, Deus, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, vem, juntamente com anjos, comem com Abraão em forma. Toma forma humana e comem com Abraão. E naquela conversa ele diz assim, daqui 1 ano, Sara vai ter um filho. Deu data, disse, daqui 1 ano isso vai acontecer. E a gente chega no capítulo 20, este Abraão diz assim, Sara, diz que é minha irmã. Irmãos, olha a gravidade, Abraão está pecando contra a promessa de Deus. Abraão está pecando contra a grande promessa da concretização do nascimento do filho. Já imaginou? Sara vai para o harém do Abimeleque, vai se deitar lá, e aí, e se tiver filho? Não vai ser o filho de Abraão, não vai ser mais o filho da promessa. Como que um homem como Abraão faz isso? Da mesma forma como eu e você pecamos diante da tamanha graça de Deus, quando Deus mandou Cristo Jesus morrer na cruz do Calvário por nós, e nós brincamos de ser crente a vida toda. Fazemos um pouco como Abraão. Nós somos egoístas e pecamos contra a promessa de Deus. Mas mais, irmãos, olha a gravidade disso aqui. Abraão tornou Sara a sua cúmplice. Olha aí o verso de número 13. Olha o verso 13. Quando Abraão é confrontado, e Abraão vai explicar o que havia acontecido, olha o verso 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, vamos ler? Isso aqui foi um trato que Abraão estabeleceu com Sara há muito tempo atrás. Não é coisa nova. Ele disse assim, ó, todas as vezes que nós chegarmos em um lugar estranho, você vai dizer, é minha irmã. Talvez isso aqui tenha sido até floreado, com dizendo aquelas belas palavras, se você me ama, você vai fazer isso. Se você de fato me ama, você vai mentir para que eu possa ser salvo, possa ser liberto, possa continuar vivo. Olha a gravidade do que Abraão fez com a própria esposa. Abraão colocou Sara em um trato, em um pacto, em uma aliança, que era contrária à aliança com o Deus dela. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa? Nós somos motivos para que os nossos filhos tropeçam e quebram princípios de Deus, porque nós cobramos coisas deles que não é condizente com os princípios de Deus. Quantas vezes nós, maridos, não sabemos liderar o nosso lar, e quantas vezes nós colocamos a nossa esposa em condição pecaminosa. Quantas vezes você que é esposa, você coloca o seu marido, pede coisas para o seu marido, que o coloca em condição de pecar contra Deus. Esta família, que é a família da aliança, está se destruindo constantemente, porque eles pensam cada um em si próprios, em vez de Deus. E Abraão diz, faz este favor para mim, Sara. Cuidado, irmãos, cuidado com as vozes que vêm dentro da nossa própria casa. E não me entenda mal, você que é mulher, você precisa ser submissa ao seu marido, você que é marido precisa amar a sua esposa, a pessoa mais importante para você tem que ser o seu cônjuge, isso abaixo de Deus, evidente. Então eu não estou dizendo contra a família, de modo algum, a Bíblia exalta a família. Mas lembra que na história de Abraão, 2 grandes pecados se deram exatamente porque eles foram cúmplices um do outro, em vez de ser cúmplice do Senhor, em vez de se submeter a Deus. Sara disse para Abraão, toma minha serva e se deita com ela, e Abraão anuiu o conselho. Abraão disse para Sara, diga que você é minha irmã, e Sara disse isso. Olha aí o verso de número 3, verso 4. Desculpa, o verso de número 5, olha o verso 5.
Não foi só Abraão que mentiu, Sara mentiu por causa de Abraão. Olha o verso 5. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? Continuemos. Ele é meu irmão. Ela disse para agradar o marido, mas desagradou a Deus. Ele disse para salvar a si próprio e desagradou a Deus. Velhos erros, isso aqui não é inédito na vida de Abraão. Lembra que 24 anos atrás Abraão tinha cometido o mesmo erro. Talvez você entre aqui nessa noite vivendo um ciclo na sua vida. E você não consegue romper com este ciclo. Vira e mexe, você continua pensando em si próprio, em vez de pensar em Deus. Em vez de pensar na promessa de Deus. Irmãos, Abraão podia sossegar, ele não iria morrer. Como que ele pode morrer se Deus diz que daqui a 1 ano vai nascer o filho dele? Ele podia dormir tranquilo, mas não, ele preferiu dar ajuda, tentar um jeito de se salvar. Abraão foi incoerente com o seu chamado. Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, sê tu uma bênção. Que bênção que Abraão está sendo para sua esposa. Permitindo que colocando a sua esposa numa condição em que ela vai para o palácio de Abimeleque. Será que eu e você não temos sido incoerentes com o nosso chamado? Deus nos chamou para liderar com amor a nossa casa. Deus nos chamou para nos conduzir com sabedoria a nossa casa. E muitas vezes nós somos os principais responsáveis pelos fracassos do nosso lar. Deus nos chamou para abençoar o mundo através da pregação do Evangelho. Este Abraão aqui foi motivo de maldição para Abimeleque. Olha aí o verso de número 9. Olha o verso 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti? Vamos ler agora? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Abraão foi motivo de maldição para o povo de Abimeleque. O texto vai dizer que as mulheres de Abimeleque ficaram estéreis durante um tempo. Aquele homem que era o portador da bênção se tornou motivo de maldição. Eu e você somos o portador da bênção no sentido de anunciarmos o Evangelho, de sermos testemunhas, de pregarmos a Cristo. E muitas vezes nós somos motivos de escândalos para as pessoas, de deixá-las ainda pior, ainda mais distante do alvo da graça de Deus. Que incoerência com o chamado de Abraão, irmãos. Abraão fez isso porque Abraão temeu mais os homens do que a Deus. Abraão disse isso, Abraão disse assim: eu fiz isso porque eu tive medo de morrer. Olha o verso de número 11. Certamente ele pensou: não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Olha o contraste, Abraão disse assim: nesta terra não tem temor a Deus. Então eles vão fazer qualquer coisa, inclusive me matar para ficar com a minha mulher. É um contraste aqui. E Abraão tem temor a Deus? Abraão está temendo a Deus? Não, Abraão está temendo os homens. Em nenhum momento passou na mente de Abraão o que Deus poderia fazer com ele. Se você olhar o capítulo 19, você vai encontrar a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus foi juiz, Deus destruiu 2 cidades. Abraão ficou sabendo disso, Abraão viu isso. Abraão sabia o quão grave é pecar contra Deus. E Abraão teme mais os homens do que a Deus. Será que este não é o meu erro e o seu erro? Será que a grande questão não é a quem nós tememos? Será que nós não estamos temendo mais a sociedade do que o nosso Deus? Irmãos, nós vivemos diante de um Deus que é santo. Nós precisamos temer o Senhor. Abraão temeu os homens. Abraão esqueceu que Deus é um Deus justo. Falhamos quando vivemos baseados em meias verdades. Olha aí rapidinho o verso de número 12. Abraão tinha um grande álibi para sempre colocar a sua mulher como escudo na frente das questões. Qual que é o álibi? Olha o verso 12. Por outro lado, Gênesis 20, verso 12, vamos ler? Por outro lado,
Ele disse, em última instância, tem uma pontinha de verdade na história. Sara também é minha irmã, de uma parte. Então, se ela é minha irmã, então eu posso dizer isso aqui. A gente não gosta muito de meias verdades. A gente usa meias verdades para justificar os nossos comportamentos. A gente diz, mas eu estou certo, porque isso. Mas esquece que é outra parte. E a parte é que ela era a esposa dele. Ele pegou só uma parte da frase e disse, ela é minha irmã, isso é verdade. E escondeu o fato de que ela era a esposa dele. Não viva a sua vida baseada em meias verdades. Ou você consegue ter a sua vida transparente, verdadeira diante de todos, ou você está errando na sua vida. Meias verdades são mentiras. Se você não pode ser transparente com as pessoas, você está errado com a sua vida. Abraão não pôde ser transparente. Abraão teve que dizer, olha, é minha irmã. Você consegue perceber que talvez a sua vida tenha seguido um padrão de comportamento? O padrão de comportamento de Abraão é confiar em si próprio em vez de Deus. Quando as coisas apertam, ele prefere confiar em si próprio. Você consegue avaliar a sua vida? Qual é o padrão do seu comportamento? Mas pense em um outro detalhe. Tinha 24 anos que Abraão tinha cometido esse pecado no passado. Talvez durante muito tempo Abraão pensou assim, isso está resolvido. Essa área já não é mais fraqueza para mim. Eu agora já sou o homem que consigo olhar para Ló e dizer assim, escolhe a melhor terra. Eu já sou o homem que consigo agora vencer grandes exércitos como ele fez. Eu sou um homem que confio em Deus ao ponto de me submeter à circuncisão sendo idoso. Talvez eu e você temos fracassado no passado e achamos que a nossa vida está resolvida e que não há problema nenhum. Deus de fato nos perdoa do nosso passado, mas ser vigilante. Cuidado, 24 anos depois a fraqueza estava diante de Abraão e Abraão fracassou de novo. Cuidado com isso. Seja sempre vigilante com a sua área fraca. A fragilidade de Abraão é o seu relacionamento familiar. Cuidado, qual que é a sua área fraca que você tem? Talvez tenha um bom tempo que você não tropeça nela, mas você precisa estar sempre vigilante. Mas cedo ou mais tarde a brecha surge de novo, como surgiu para Abraão. Queridos, avalie a relação que você estabelece com seus familiares. Será que você não tem sido muito egoísta? Será que as brigas dentro da sua casa, a grande razão é porque você quer sempre fazer do seu jeito, você só pensa em você? Abraão não pensou na esposa. A tristeza dessa mulher de ser submetida a isso. Abraão pensou nele. Quantos casamentos entram em crise porque as pessoas só pensam em si próprios? Esquece que tem o cônjuge do lado. Esquece que existe alguém que tem sentimento em volta. Será que você, em vez de ser uma bênção na sua família, você não tem sido motivo de tropeço para a santificação da sua família? Será que você não é razão de atrapalhar a santificação do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha? Abraão está sendo um empecilho nesse sentido, na vida de Sara. Não seja incoerente com o seu chamado, querido. Deus chamou você para ser bênção, seja uma bênção. Deus chamou você para ser diferente, seja diferente. Deus chamou você para ser ministro de graça na sociedade que você está. E ser canal, bênção, ponte de contato, local, pessoa em que estabelece paz no mundo. Não seja incoerente com o seu chamado. Viva como um filho da luz no mundo. Deus chamou você para fazer muitas coisas. Seja coerente com aquilo que Deus chamou você para fazer. Abraão está velho, idoso, está fracassando em não ser coerente com o chamado de Deus na vida dele. Talvez eu e você precisamos seriamente, irmãos, olhar para as nossas vidas e perceber que velhos erros têm sempre estado presentes. Abraão nos mostra, nos ensina que velhos erros são cometidos ao longo da jornada da fé, e estes erros precisam ser tratados com graça por Deus. Primeira lição, na jornada da fé,
há perigo de fracassarmos de novo nas mesmas áreas. Não pense você que se isso aconteceu só com Abraão, isso pode acontecer comigo e com você. Nós pecarmos, nos arrependemos e voltamos a pecar de novo. Por isso nós precisamos lutar seriamente com o pecado que tenazmente nos assedia. Segunda lição e última lição dessa noite. A intervenção graciosa de Deus. Se de um lado você tem Abraão cometendo essa série de fraquezas, do outro lado da história você tem Deus. E Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que há 24 anos foi na vida de Abraão e salvou Abraão daquele embaraço que ele havia se metido. É o Deus que aparece de novo para livrar Abraão e Sara dos seus desastres, das suas escolhas. Olha aí o verso de número 3. Sara agora está, então, no palácio de Abimeleque, vivendo na casa de Abimeleque. Toda a promessa está em risco aqui. A promessa do filho, do descendente prometido está em risco. Só tem 1 ano para nascer o neném. E agora? Sara não mora mais na casa de Abraão. Foi por culpa de Abraão. E nós já conhecemos a história, e nós perdemos os dramas da história. Mas se você estivesse lendo pela primeira vez a história, o drama é este. Deus havia dito, daqui 1 ano nasce um neném. E a dúvida é, e agora? Será que esse neném vai nascer filho de Abimeleque? Não pode. Ele tem que vir de um semita, para cumprir toda a promessa de Deus. Será que o projeto de Deus de abençoar o mundo todo vai fracassar por causa de Abraão? Em última instância, será que o meu pecado e o seu pecado é capaz de frustrar o projeto de Deus? Olha o verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse, vamos ler? Vai ser punido de morte. Deus veio em sonho para Abimeleque. Deus diz, você vai ser punido de morte, morrerás. E Abimeleque fica assustado com isso, olha o verso 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, então Abimeleque não teve relação com Sara, louvado seja Deus por isso, Deus agiu com graça. Continuemos. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente. E aí ele vai começar a argumentar e vai dizer, foi culpa de Abraão, Abraão quem disse. E aqui há algo muito forte aqui. Cuidado que o fato de você desconhecer que algo é pecaminoso, não tira o fato de ser pecaminoso. Se Abimeleque tivesse deitado com essa mulher, com Sara, ele teria pecado, mesmo sem saber. É isso que o texto diz. Naturalmente que o fato dele não saber tem atenuantes. E é por isso que Deus intervém, Deus está dizendo, é por isso que eu estou falando com você. E outra coisa importante aqui, o pecado do adultério já era pecado antes dos 10 mandamentos. Lembra que os mandamentos só vai ser dado muito tempo depois, em Êxodo 20. Mas aqui já não adulterarás. Abimeleque já tem um senso moral sobre isso. Olha mais. Olha como que Deus então confronta esse Abimeleque. Verso 6. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí eu tenho impedido de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Verso 7, vamos ler? Então é isso que Deus está fazendo. Deus está aqui agindo com graça, indo aonde Abraão não pode ir, que é na casa de Abimeleque, através de um sonho, conversando com este homem, confrontando este homem, diz, vai lá, devolve a mulher. Ele é profeta. E ele não está agindo como profeta, percebe? Está sendo mentiroso. O profeta é aquele que fala o que Deus mandou falar. E Abraão está sendo mentiroso, mas Deus está dizendo, ele é profeta. Volta lá. Deus confronta, Deus intervém com graça na nossa vida, queridos. Por mais que eu e você pecamos contra Deus, Deus é gracioso e nos visita, nos libertando das nossas consequências. Você que caminha na jornada da fé, você sabe disso, você tem experiência disso, de quantas vezes você pegou caminhos errados na sua vida, e Deus foi lá e visitou você com graça. Deus consertou as coisas.
Deus vai salvar a promessa que havia sido feita. Vai nascer o filho da promessa, vai nascer Isaque de Abraão. Mesmo que Abraão não seja fiel, Deus é fiel. Olha mais, olha o verso 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada, ele não esperou nem o dia nascer. Ele disse, levantou cedo, resolveu as questões. Verso 9. Agora Deus vai confrontar o próprio Abraão. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, preste atenção nas perguntas, irmãos. Se tem algo importante para uma reflexão, é pensarmos nas perguntas que são feitas. Deus agora pega esse Abimeleque, e esse Abimeleque vai perguntar coisas para Abraão profundas, para levar este homem a pensar seriamente no padrão de vida dele. Talvez essas mesmas perguntas precisam ser feitas para mim e para você nesta noite. E olha as perguntas que Deus faz para Abraão, através de Abimeleque. Vamos ler? Que é isso que nos fizeste? Olha que coisa, ele está perguntando, o que é que você fez, cara? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que para Abraão não era nada muito importante dizer assim, ela é minha irmã. Para Abimeleque, que não é nem crente, Abimeleque diz, tamanho pecado. Deus quer confrontar eu e você, dizendo, as coisas que você acha que é mínima, é grande pecado contra Deus. Essa pergunta está ressoando no ouvido de Abraão, e precisa ressoar no nosso coração hoje. Tu me fizeste o que não se deve fazer, ele diz. Olha o verso 10. Disse mais Abimeleque a Abraão, vamos ler? Abimeleque faz uma pergunta que agora não é o que Abraão fala, o que Abraão faz, mas o que Abraão estava pensando. Coisas que só Abraão sabia. Nenhum ser humano em volta sabia. E Abimeleque diz, o que é que passou na sua cabeça? Sabe, quando você volta aos seus velhos erros e você pega atalhos na sua vida e peca contra Deus, a pergunta é, o que é que você estava pensando? Por que você fez isso? E vamos ver a reflexão de Abraão. Abraão agora abre o coração. Olha o que Abraão vai dizer. Respondeu Abraão, eu dizia com quem? Comigo mesmo. Ele não dizia nem talvez com Sara direito, mas dizia com ele mesmo. Ele dizia que agora ele tem que abrir a podridão que estava no coração dele, porque ele caminhou desse jeito, foi porque ele falava com ele mesmo essas coisas. Certamente não há temor de Deus neste lugar. Abraão se considerava melhor do que as pessoas, e eles me matarão por causa da minha mulher. Então ele dizia, em última instância foi por causa disso, foi por causa de mim mesmo. Eu não queria correr risco de vida. Eu amei mais a mim mesmo do que a minha esposa. É isso que Abraão está pensando. Olha como que Deus está levando esse homem, irmão, a agir com graça na nossa vida. A intervenção de Deus com graça é nos confrontando. É fazendo essas perguntas para nós. Por que é que você tem tomado atalhos? Olha mais. Ele vai dizer, por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E está dizendo, eu peguei esse atalho, eu peguei esse álibi. Olha o verso 13. Quando Deus... Só um minuto, preste atenção no que você está lendo. Ele está dizendo assim, sabe quando começou tudo isso? Foi quando eu saí lá da terra dos meus pais, lá de Ur dos Caldeus, há 24 anos atrás. Eu fiz um trato com ela. Olha o trato que ele tinha feito, vamos ler? Ele está lembrando disso 24 anos depois. Ele é meu irmão. Abraão está lembrando de que ele fez um trato pecaminoso com a sua esposa. Ele havia combinado com ela de mentir, não apenas em um local apenas, mas sempre que fosse necessário. Sempre que chegasse em um lugar diferente. Deus age com graça, Deus intervém com graça na nossa vida, confrontando a nossa vida. Talvez você precise rever a sua vida e confessar coisas que só você sabe. Talvez nesta noite você precisa chegar em casa e abrir o seu coração na sua casa, na sua família. E dizer, eu fiz isso, eu fiz esse trato com você e é pecaminoso.
Irmãos, Abraão fez esse trato quando ele estava saindo de Ur dos Caldeus. Ele chega em Canaã, acontece um episódio, ele vai ao Egito, Deus liberta ele do Egito, e o pecado é exatamente essa mentira. Ele volta do Egito restaurado por Deus, oferece sacrifícios no altar do Senhor, com a sua esposa salva, mas eles não conversaram sobre o trato. O trato continuou valendo. Deus tinha libertado ele do passado, dos erros do pecado, e ele continuava com o mesmo trato em vigor. Talvez um silêncio, talvez uma pedra foi posta em cima dessa questão. Talvez Abraão e Sara não conversaram mais sobre isso. E dizia assim, foi tão feio o que aconteceu no Egito, então a gente não vai conversar mais sobre isso. Mas o trato estava em vigor. 24 anos depois, Abraão traz esse trato à tona e diz assim, Sara, lembra do que você prometeu? Lembra? Deus está agindo com graça na vida de Abraão, irmãos. Deus quer mostrar para este homem que ele precisa rever os seus tratos, os seus acordos. Talvez você precise rever os seus acordos, os seus compromissos, o que você combinou, as alianças que você fez ao longo da vida. É isso que Deus está chamando Abraão a fazer. Mas olha a intervenção graciosa de Deus. Olha o verso de número 14. Depois de ser confrontado Abraão, Deus dá bens a Abraão. Verso 14. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois e servos e servas, e deu a Abraão, e restituiu a Sara, sua mulher. Verso 15, vamos ler? Disse Abimeleque: seja sincero, Abraão merece isso aqui, gente? Não. Não merece. Mas Deus está dizendo assim, se o temor era viver na terra, está aqui, até está diante de você, viva onde você quiser, Abraão. E mais, Abraão foi quem orou para que tudo isso pudesse acontecer. Olha o verso de número 17. E orando, Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas de... Olha que coisa, Sara ainda não tinha filho. E Abraão ora, e as mulheres dessa casa são saradas. Elas tinham ficado estéreis por causa da mentira de Abraão, e a casa é curada. Olha que coisa, irmãos, Deus está abençoando este povo antes de abençoar o próprio Abraão dando filhos. Ainda vai demorar um pouquinho de tempo para que Abraão possa ser pai e Sara ser mãe do filho da promessa. Mas já teve a primeira cura. Quando você olha o capítulo 21, qual que é o título do capítulo 21? O nascimento de Isaac. Não é lindo isso aqui? O nascimento do filho da promessa não está depois da história de fidelidade de Abraão. O nascimento do filho da promessa está registrado depois da história do fracasso de Abraão. Para que eu e você não sejamos tomados pelo pensamento de achar que Abraão mereceu o filho da promessa. De achar que Sara mereceu ter Isaac. Não mereceram, irmãos. Foi só por graça de Deus. 25 anos de jornada da fé. Quando chega no capítulo 21, Abraão tem 100 anos. E Deus visita Abraão e Sara, e eles têm um filho. E o nome é Isaac, diz que significa riso. O filho da promessa nasceu não por fidelidade de Abraão e nem de Sara. O filho da promessa nasceu por graça de Deus. O motivo de Abraão e Sara sorrir quando pegava Isaac e dizia riso, que significa o nome de Isaac, era a graça de Deus. O motivo que eu e você temos para sermos felizes, sorrirmos, desfrutarmos da bênção de Deus, não é porque nós somos fiéis na caminhada, não é porque nós somos firmes na caminhada, mas em última instância é porque Deus nos visita com graça. Jesus Cristo, que é o grande descendente, o descendente prometido, não veio ao mundo porque Israel foi fiel. Jesus Cristo veio ao mundo porque Deus é fiel. Porque Deus disse, eu vou enviar o meu filho, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça. Eu e você vamos participar da mesa do Senhor, porque Deus é fiel. Ele é quem cumpre as promessas dele. Ele é quem nos reconciliou com Deus, porque ele havia prometido isso. Tomara que eu e você possamos pensar seriamente na nossa jornada da fé. Que você possa revisitar os seus velhos erros, corrigindo. Não caia de novo.
Mas lembre-se, é Deus quem visita você com graça. O motivo do seu riso não é a sua fidelidade. O motivo do nascimento de Isaque não é porque Abraão teve fé em última instância. Foi porque Deus foi fiel. E mesmo quando a fé de Abraão fracassava, Deus restaurava ele a continuar crendo. Que eu e você possamos fazer isso. Vamos orar, vamos nos colocar na presença do Senhor. Pai querido, obrigado, ó Deus, porque na jornada da fé, o Senhor tem nos visitado com graça. Mesmo quando nós voltamos a pecar em pecados do passado, o Senhor nos confronta. E que esta noite, ó Deus, possa ser uma noite da confrontação nas nossas vidas. Que nós possamos pensar seriamente como Abraão pensou, o que é que ele estava fazendo? Que a mesa do Senhor posta aqui diante de nós, possa nos levar a pensar se nós temos sido gratos para com a obra redentora de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá motivo de risos, o Senhor nos dá motivo de alegria, porque o descendente da promessa nasceu, independente dos fracassos humanos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos livra das nossas próprias trapalhadas. O Senhor não permite que o nosso pecado impeça o Senhor de trabalhar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar, a nós que somos homens, a sermos maridos, ó Deus, de fato, maridos que liderem com sabedoria a sua casa. Que nós possamos nos espelhar em Cristo Jesus, que é o marido perfeito, e não no Abraão, o marido falho. Que como Cristo amou a igreja, nós possamos amar a nossa esposa e se sacrificar em lugar dela. Faça isso, ó Deus, para o bem do teu povo, para a glória do teu nome, para a edificação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.